Shalom, meus irmãos e também para minhas irmãs. Olha, eu gostaria, melhor quero, neste vídeo, no estudo deste vídeo, falar de algumas passagens bíblicas que mostra que o Espírito do Criador habita em nós. Na verdade, na tradução lá está Deus, mas é o Criador, né? Na verdade, habita dentro de nós, né? E também existe passagem que mostra que o Espírito do Mashiach habita em nós. Existe, na verdade, passagem que diz, mostra, melhor afirma, que o Espírito também santo, o Ruach HaKadosh, o Ruach HaKadosh, também habita em nós. Olha, eu gostaria, através de gráficos, aprofundarmos, ler tanto esses textos, como através de gráficos, tentar nos aprofundarmos melhor sobre isso, para entendermos como é que o Espírito do Criador habita em nós, ou o Espírito do Mashiach habita em nós. No português aí também tem a passagem que diz que o Espírito Santo habita em nós. Quem é esse Espírito? E para que ele está habitando em nós? Olha, aguenta um pouquinho aí, tá? Você vai gostar desse vídeo, você vai ver uma coisa diferente e vai despertar sua curiosidade, entendeu não? Ó, eu gostaria de adiantar para vocês, tá? O que na verdade o estudo que dou aqui é só uma pincelada. Ele, na verdade, não é as profundidades mesmo dos ensinamentos do nosso Mashiach. Olha, mas nós temos, na verdade, um grupo privado no WhatsApp, né? Que damos estudo 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. E esses estudos nós se aprofundamos muito. E porém aqueles manuscritos dos apóstolos e do mesmo do ensinamento do nosso Mashiach para os apóstolos, que é conhecido como Emuná Arramote, a Igreja Católica, porém no quarto século, achando que aquele material é muito profundo, de fato é, e não colocou na Bíblia, não incluiu no que hoje chamamos de Bíblia. A Bíblia era para ter muitos livros no Novo Testamento, não era só para ter aqueles, né? Ali são cartas, cartas são para advertência, exortação, elogio, mas não é o verdadeiro manual. É sagrada as cartas? Sim, as cartas são sagradas, são dos apóstolos, é o ensinamento do nosso Mashiach, né? E outra coisa, as cartas são vestígio desses manuscritos que não foram incluídos na Bíblia, entendeu não? E aqui embaixo da descrição tem meu WhatsApp. Entre em contato comigo, tá? Entre em contato comigo. Se você identificar um pouco com esse estudo, eu te coloco lá, nesse grupo seleto, privado, do WhatsApp, para você, na verdade, fazer parte conosco. Nós não somos enjoados, não, viu? Assim eu aprendo com vocês, vocês comigo. Tem muitos irmãos lá, né? Cada um vai aprendendo com o outro, entendeu? Todos nós precisamos de conhecimento, entendeu não? Então entre em contato. Aqui embaixo também tem todos esses manuscritos das Irmandades Primitivas. Aí embaixo aqui na descrição, tá? Na chegada na descrição lá, vocês vão ver muito materiais. Mas entre em contato comigo, faz parte do grupo. Eu vou ficar muito grato com isso, tá bom? Para o vídeo não ficar longo, eu já vou entrar no texto. Outra coisa, se você gostar desse vídeo, olha, você dá um like. Se você não gostar, dá um dislike. Deixa um comentário contra ou a favor.
Dá uma ajudada aí, tá bom ou não? Compartilhe esse vídeo também para que outros irmãos, outras pessoas também tenham acesso a esse vídeo também, tá bom? Eu agradeço. Estou chegando no texto. Olha, irmãos, eu vou ler aqui uma passagem de Shaul, né? Nessa tradução, ele é chamado de Paulo, né? É em 1 Coríntios 3, versículo 16. Ele, porém, dá uma advertência ali às irmandades, à comunidade de Corintos. E diz o seguinte, ele, tá? Não sabeis-vos que sois o templo de Elohim? Aqui está Deus, tá? Na tradução. De Elohim, do Criador. E que o Espírito de Elohim, ou do Criador, habita em vós. Olha, lembra onde está Elohim aqui? Colocaram, na verdade, Deus, né? Agora eu pergunto, irmão, na verdade nós somos o templo dele? Ele habita dentro de nós? Será que devemos aceitarmos isso simplesmente como uma expressão? Ou devemos entender profundamente como é que ele habita em nós e para que ele habita em nós? Perfeito ou não? Ó, vou ler outra passagem dele também. Vai ser em 1 Coríntios 6, versículo 19, que é de Shaul e de Paulo, tá? Ele fala também para a comunidade ali de Corintos. Ele diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, ou do Ruach HaKadosh, ou Ruach HaKadosh em hebraico, né? Que habita em vós, proveniente de Elohim, aqui está Deus, do Criador, né? E que não sois de vós mesmos. Ah, irmão, mas uma advertência. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Olha, outra coisa. Romanos 8, versículo 9, o mesmo Shaul, ou Paulo nessa tradução, ele fala para a comunidade ali de Roma. E diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Elohim, aqui está Deus, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Machia, esse tal não é dele. Olha, irmão, aqui está Cristo, mas é Machia. Então, bem claro, irmão, para, na verdade, ser salvo, ser do Machia, entendeu? Precisa ter o Espírito dele ativo em nós. Precisa de ser ativo em nós. Ah, Matimide, mas através do gráfico vai ficar mais fácil? Sim, vai ficar mais fácil de entendermos essa verdade, tá? Olha, eu vou ler aqui em 1 Tessalonicense 5, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Shaul, Paulo, fala ali para as irmandades de Tessalônica, né? Ele diz assim: eu mesmo Elohim, aqui está Deus, de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda de nosso Machia Yahushua. Olha, eu chamo de Yahushua. Sei que alguns irmãos dão pronúncias aproximado para quem eu chamo de Yahushua, entendeu? Não. Mas aqui na tradução está Jesus Cristo, mas sabemos que é Yahushua, ou a pronúncia aproximada que você dá, tá? Não estou aqui discutindo o nome, não tenho essa intenção. Olha, irmão, é engraçado aqui que tem de ser irrepreensível e deve ser santificado em tudo o espírito, a alma e o corpo. Agora eu pergunto, esse corpo
que só ama as coisas do pecado, as coisas daqui, ele pode ser irrepreensível? Será que tem ele, pode ser habitação do Espírito do Criador, do Espírito do Mashiach, do Ruach HaKadosh, ou em português, do Espírito Santo? Será que é esse corpo? Ou será que Shaulo, ou nessa tradução, Paulo, ele está falando de um corpo mais sublime que habita em nós? Olha, nós vamos entender melhor isso aí, tá? Eu vou apresentar um gráfico para vocês, só que eu vou apresentar outros gráficos também e outras passagens. Só um pouquinho de paciência. Olha, tá vendo aqui, ó? Na verdade, o número 2 aqui é Yahushua, nesse gráfico. Isso aqui, na verdade, é só mesmo um gráfico para fazermos uma alusão do que mostra nos manuscritos das Irmandades primitivas que não foram incluídos na Bíblia, entendeu? A Igreja Católica achou que era muito profundo e não incluiu na Bíblia. Esses manuscritos chegou até nós. É os manuscritos de Nag Hammadi. Está abaixo aqui da descrição, tá? Então aqui é o número 2. Diz que o número 2, o Mashiach, ele cria 12 céus supremos. Esse é os céus real. É o mundo real. 12 céus. Esse aqui é a casa do Pai. Ele diz o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas. Então esse aqui, de amarelo aqui, que é o número 12, é a casa do Pai. Entendeu, não? E porém na casa do Pai há muitas moradas. São 12 moradas. Então você que tem já o Espírito do Mashiach, o Espírito do Criador, você pertence a um nível dessas moradas que são 12. É exatamente isso que está mostrando. Porém, aqui embaixo tem o número 7 aqui, tá vendo o número 7? Aqui é o mundo da guerra. É os universos da guerra. São 7. De um lado está Elohim Tsabaoth, que é do Velho Testamento, que pertence à direita, e do outro lado está Yali Dabaoth. Porém, no Torá Taná é chamado de Satã. Perfeito ou não? Satã significa simplesmente oposto, tá? Ele é oposto ao lado direito. Já como ele é esquerda, ele é oposto ao lado direito. E sendo ele oposto ao lado direito, ele é oposto à nossa alma. Deu para entender ou não? Então é exatamente isso. Olha, se você quiser entender mais isso profundamente, aqui é só uma pincelada. Olha, na verdade, desce na descrição aí, entre em contato comigo no meu WhatsApp, eu te coloco no grupo privado, seleto, nosso lá, e lá você tem 3 estudos todas as semanas, tá? E a gente lá abre, olha, é bem amplo mesmo o conhecimento, tá? A Matmide mais me mostra aqui sobre o corpo, alma, espírito, que está lá em 1 Tessalonicense. Olha, eu vou entrar aqui e vou mostrar para vocês, tá? Olha, na verdade, é mostrado, porém, nos manuscritos e na tradução em português, como nos originais da mesma, que Ada foi criado no 6º íon. Porém, no português, está lá no 6º dia. Esse termo dia, no nosso português, foi uma palavra transportada do grego helênico ou bíblico para o português. Porém, a palavra dia ali não significa a Terra girando no seu próprio eixo por 24 horas. O termo dia ali no grego helênico ou bíblico significa deidade. Então, no 6º dia da deidade, ou 6º céu, foi criado Ada. Ada é esse aqui, ó, do meio, que
está aqui como alma, tá vendo? Do meio aqui, ó, onde está o cursor, perfeito? E o que acontece? Diz que Ada comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No hebraico é Da'at, tá? E Da'at despertou nele uma consciência tão grande que ele tornou semelhante aos seus criadores, ao próprio Elohim. E, com uma punição, diz que ele foi expulsado do jardim do Éden, que é o sexto céu, e foi lançado para uma vestidura de pele, como punição. E essa vestidura de pele, ele recebeu aqui, na terceira dimensão, nesse nosso mundo. E essa vestidura de pele é esse corpo físico. É esse aqui, ó, que está de camisa verde e calça azul, alegoricamente, entendeu não? Eu creio que vocês estão entendendo. Mas, porém, é mostrado se realmente Ada, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é Da'at, ele, na verdade, não reconheceu mais aqueles Elohim que o criara como superior a ele. Ele percebeu que ele estava no mesmo nível daqueles Elohim e ele recusou o adorarmos. E realmente começou a perceber que além deles, daqueles Elohim, existia, porém, um mundo real, que é o mundo do espírito, que é chamado de árvore da vida. E para que Adão não comesse do fruto da árvore da vida, que é o espírito, ele foi expulso e lançado nessa vestidura de pele. Mas é interessante que o espírito, ele nunca abandonou a Ada, que é a alma, que é o do sexto céu. Ele está dentro desse corpo por nome Ada. Ada é o corpo-alma. Porém, no grego é chamado de antropos esotérico. Porém, no português, na tradução, está como corpo interior. Ou seja, o corpo que está dentro desse corpo físico. Então, é esse corpo que tem de ser repreensível. Mas ele tem de ser repreensível não por ele mesmo, através do Espírito. E quando ele, na verdade, dá ouvido ao Espírito, que não deixa de ser o próprio Elohim, o Criador em nós, ou o próprio Mashiach em nós, ou o próprio Ruach Hakadosh em nós, o que acontece? Esse corpo, ele fica irrepreensível. Porém, nesse corpo físico, aqueles que não dão ouvido ao Espírito do Mashiach, não aceitaram o Mashiach, eles estão como ele, porém ele está como morto. Ele está sem nenhuma consciência nesse corpo físico. Porque nesse corpo físico, que a vestidura de pele, foi criada também pelo aquele que expulsaram Ada lá do Éden, uma mente por nome Muti, em hebraico, que em português significa morte, que é a mente carnal. Então ela é a morte. Aonde está a palavra pecado lá, é a mátia é desvio. Então é a mente do desvio, que desvia Ada, porém do espírito, de seguir o espírito. Então nós que aceitarmos o Mashiach, nós já fomos despertado, acordado, ressuscitado aqui e agora, nesse corpo físico. E agora estamos dando ouvido ao Espírito. Então, se o Espírito está em nós e agindo no nosso corpo-alma, nós somos do Mashiach. Nós somos salvos pelo Mashiach. Quando esse corpo físico, ele tombar, ele morrer, para virar crosta terrestre, porém Ada, na verdade, se tornou uma unidade com o Espírito.
E aí acontece o arrebatamento. O arrebatamento é na hora que você e eu deixar esse corpo físico. Aí o que acontece? Nós passaremos pelos mundos dos arcontes, dos governos espirituais, dos Elohims que julga as almas. Ele não tem poder sobre nós. Nós passaremos por todas essas dimensões, por todos esses mundos, e entraremos naquele dia amarelo, que é o lugar do Espírito, que é a casa do Pai. A quem Yahushua disse que na casa do meu Pai há muitas moradas, que é realmente aquele dia amarelo. Vou mostrar de novo vocês aqui para vocês entenderem. Ó, o que acontece? Nós estamos aqui embaixo, porém o nosso corpo-alma, que era do sexto céu, está aqui na terceira dimensão. Porém, no corpo físico, a vestidura de pele, mostrado lá em Gênesis, capítulo 3, vestidura de pele. E o que acontece? Porém, nessa vestidura de pele, foi criado uma mente falsa, uma mente por nome Muti, morte, que é a mente carnal. Ela, na verdade, tem um único intuito, porém é adormecer, é tirar a consciência do corpo Ada, daqui de cima. Mas, porém, nesse corpo Ada, porém aqui do amarelo, que é o Espírito, chamado de Espírito Santo, ou de Pleroma, na nossa tradução está como plenitude, porém, na verdade, veio o Espírito, veio uma fagulha, porém, do Espírito não deixa de ser também o Mashiach, não deixa de ser o Criador, para despertar Ada, porém desse corpo físico, dessa mente, dessa morte. É isso que é a ressurreição. E o arrebatamento, Matimite, o que é? Que mostra lá nos manuscritos das Irmandades Primitivas, que não foram incluso na Bíblia. O que mostra nesses manuscritos de Nag Hammadi, que são dos apóstolos? Que a Igreja Católica propositalmente não colocou porque achou que era muito profundo para a humanidade da época do Império Romano. Lá também mostra que realmente esse corpo físico é a Matrix, é a morte, mas é a morte da alma, aquele do meio que eu mostrei para vocês. Mas porém o Mashiach, que é o número 2, ele desce cá embaixo. E, na verdade, ele desperta a tua alma, o teu corpo interior, o teu Ada, que é o teu corpo interior. Aí, se você dá ouvido, se a sua alma dá ouvido, porém o espírito, que é aquele de branco, o último que eu mostrei, porém o teu corpo, alma, quando esse corpo físico morrer, porque ele morre e vira crosta terrestre, é mostrado que acontece o arrebatamento. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é, porém, o teu corpo-alma passar por todas as dimensões aqui de vermelho, que são dos Arcontes, dos Elohims que o criaram, Ada. Ei, Ada entra nesse de amarelo, que é a casa do Pai, que são 12 céus, 12 dimensões, 12 mundos, perfeito, completo. Então aqui é a nossa morada, perfeito ou não? Aqui é a árvore da vida. Deu para entender? Não deixa de ser, porém, o próprio Mashiach. Eu creio que você entendeu e eu estou chegando em outras passagens, tá? Então vocês entenderam aí, né? Vou voltar aqui para vocês mostrarem. Então, bem claro, ó. Ada antes, só Ada, ele tinha só duas naturezas. A natureza alma, a mente alma, e a natureza espírito que estava dentro dele. Antes dele ser expulso do Éden, da sexta dimensão, do sexto dia, do sexto rio, do sexto céu. Só tinha essas duas naturezas. Mas pelo fato dele se alimentar do fruto, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que em hebraico é Da'at,
Porém, ele, na verdade, foi lançado para esse corpo físico, que também tem uma mente por nome morte. Perfeito ou não? E com ele veio também o espírito. E Ada, na verdade, ficou atrapalhado. Ele não sabia se ele dava crédito ao desejo do espírito ou da mente a mente morte, que é essa mente carnal. Mas, pelo fato da mente morte ser muito forte, Caboada ficou pensando que ele, na verdade, que é o corpo-alma, que ele era esse corpo físico e essa mente da morte, essa mente carnal. Entendeu, não? E Caboada morrendo. Olha, a nível mental, tá? Ele ficou adormecido. Ele ficou sem consciência. Entendeu, não? Então é exatamente isso. Eu creio que vocês entenderam. Eu vou aqui apresentar uma outra passagem. Olha só o que diz aqui Shaul ou Paulo nessa tradução, em 1 Coríntios, versículo 3, capítulo 3, melhor, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Diz de novo aqui Shaul, nessa tradução Paulo, para as irmandades ali, a comunidade de Corintos. Ele diz assim: se alguém destruir o templo de Elohim, aqui está Deus, do Criador, né? O Criador o destruirá, porque o templo do Criador, que sois vós, é santo. Olha, irmão, mais uma vez, você é o templo do Criador, eu sou, e todos os irmãos que aceitaram o Mashiach. Mas tem um porém, irmãos. Esse corpo do Criador não é esse corpo do pecado. Esse corpo físico, essa vestidura de pele, que tem como mente mute, que significa mente morte em português. A mente do pecado, a mente amátia, do desvio, que só serve para condenar e diminuir a consciência de Ada, que é o do teu corpo-alma. Deu para entender ou não? Então, na verdade, se realmente esse corpo-alma, ele dá ouvido, vou voltar de novo lá, ó, ele dá ouvido, não mais o espírito, mas esse corpo físico, que é esse aqui, de camisa verde e calça azul, ele será destruído, essa alma será destruída. A alma que praticar a mátia, o pecado, o desvio, ela morrerá. Que é um desvio? É a mente mute, é a mente morte, que é essa mente carnal. Então, onde está escrito o pecado, está se tratando de uma mente. Ali é a mátia, a mente do desvio. Desvia, porém, Adar, de se conectar diretamente com o Espírito, que não deixa de ser a árvore da vida. Em hebraico, Etzi, Rai. Etzi é árvore, Rai, vida, que é aquele de amarelo, entendeu não? Então é exatamente isso. Eu vou voltar mais lá para passar outras passagens para vocês. Olha, o que diz o Mashiach? Ah, Matimide, mas como é que devemos nos alimentar do corpo carnal, ou da mente, ou do espírito? Olha, eu vou voltar de novo lá para vocês explicar vocês, ó. Tá vendo aqui? Ada é você, esse do meio aqui é o corpo-alma. É isso que está mostrando. Esse tem de ser irrepreensível. Através do espírito, ele se torna irrepreensível. E ele se torna um com o espírito, que não deixa de ser o Mashiach, o corpo do Mashiach. Também chamado de Ruach HaKadosh, ou Ruach HaKadosh, porém no português, Espírito Santo. Porém, na verdade, se Ada, na verdade, ele, na verdade, que toma a decisão. Se ele, na verdade, se identifica com a mente mute, a mente morte, que é essa carnal, que é desse corpo físico,
dessa vestidura de pele, ou se ele se identifica com o Espírito, que é a árvore da vida, que é o Mashiach em nós, em espírito. Se ele, na verdade, dar ouvido e optar para seguir o desejo do Espírito, que é o Mashiach, que é o Espírito, ele, porém, viverá e se alimentará da árvore da vida. Vou mostrar a vocês que a árvore da vida é Yahushua, tá? Lógico, não dá para fazer um estudo muito profundo aqui, porque senão fica muito longo. Mas, porém, se Ada, que é esse do meio aqui, que é o corpo-alma, ele, na verdade, rejeitar o desejo, a vontade, melhor, vontade, do Espírito, que é o Mashiach, e se entregar completamente a essa mente multi, que é a mente do pecado, que é a mente materialista, porém Adam morrerá, será destruído. É exatamente isso. Creio que vocês entenderam. Eu vou dar uma chegadinha lá a mais, tá? Para ler de novo com vocês. Então isso aí mesmo, olha. Se alguém destruir o templo de Elohim, aqui está Deus, o Criador destruirá. Porque o templo do Criador, que é Elohim, que está Deus, sois vós, é santo. Entendeu, não? Então, exatamente, olha, vou passar aqui uma passagem interessante para vocês. Ó. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 25, ó, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 55. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? 55, tá bom? Então, o que acontece? O próprio Mashiach, ele, na verdade, dá uma advertência aos seus discípulos e diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida. Quer dizer, a carne do Mashiach é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Agora eu pergunto a vocês, irmão, será que o Mashiach, ele estava dando ordem para os seus discípulos para ter vida nele, se alimentar daquele corpo físico dele, da carne daquele corpo físico, e beber do sangue daquele corpo físico? Será que foi isso? Os discípulos, na verdade, comeram da carne do Mashiach? Ah, é simbolicamente? Sim, aquilo é alegoricamente, mas tem uma realidade maior. Tem uma realidade maior. Isso que devemos compreendermos. Então, na verdade, irmãos, quando ele fala minha carne e o meu sangue, ele está falando que ele é de amarelo. Ele está falando da árvore da vida. Ele é a árvore da vida. Deu para entender ou não? Ada, porém, está no nível da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é da arte. E por ele, como da arte, ele se alimenta da árvore da vida. O único alimento de Ada tem que ser a árvore da vida, e não da mente multi, da mente morte, que é essa mente carnal. Então, quando ele fala para comer da carne dele e beber do sangue dele, ele está se referindo, vou mostrar a vocês, esse aqui de amarelo, ó. Esse aqui é o corpo dele, ó. É o corpo dele. Esse aqui é o corpo dele. Então, com certeza, nós estamos aqui embaixo, mas, porém, uma fagulha do Mashiach em espírito habita no nosso corpo-alma. E essa alma, ela tem de comer da carne, porém, desse de amarelo, que é o corpo do Mashiach, que é os 12 céus supremos, que é o pleroma. Porém, na nossa tradução, onde está pleroma no grego bíblico, porém, na verdade, lá está como plenitude.
todas as passagens que vocês encontrarem no Novo Testamento, onde está escrito plenitude, pode examinar. No grego bíblico é pleroma, tá? Então, se alimentar daqui e beber do sangue daqui. Então, Ada tem que se alimentar daqui, ó, que é o do Espírito. O Espírito é daqui, apesar do Espírito estar cá embaixo, mas o alimento é o mesmo. Nada está desconectado. Porém, se Ada rejeitar se alimentar da carne e do sangue do Mashiach, que é esse de amarelo, que é a árvore da vida, ele vai morrer, a alma vai morrer, o corpo, a alma vai morrer, porque aí ele vai se alimentar dessa mente carnal, dessa mente muti, em hebraico, que, transportando o significado para o português, é a mente morte. Deu para entender ou não? Então, por isso, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que se alimentar dessa mente carnal, ela morrerá. Mas, porém, a alma que se alimentar do espírito, que é o pleroma, que é a carne e o sangue do Mashiach, essa viverá. Então, é exatamente isso. Olha, eu vou dar mais uma lida aqui, algumas passagens, para vocês verem. Ó, Evangelho, eu já mostrei para você, ó, o Evangelho João, ou Yahuchanan em hebraico, né? Capítulo 6, versículo 53, né? Ó, Evangelho João, capítulo 6, versículo 53. Aqui, ó, tá bom? O Mashiach diz o seguinte, e disse-lhe Yahushua, Yahushua, pois lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, e beberdes o seu sangue, não terás a vida em vós mesmo. Entendeu? Não é aquilo que eu mostrei, irmão. Se alimentar é isso. Tem muitos que acham que resume em um pedaço de pão e de um pouquinho de vinho. Aquilo ali, irmão, não tem valor. A carne e o sangue dele é o espírito que está dentro de você para alimentar tua alma, para tua alma viver. Se porém sua alma e a minha não comer da carne e do sangue do espírito, que é aquele de amarelo, ela vai se alimentar da mente mute, da mente morte, da mente carnal, e ela morrerá. Ela será destruída. Entendeu, irmão? Então é exatamente isso. Vou ler mais uma passagem, que eu não quero fazer um vídeo longo não, tá? Ó, Evangelho João 6,54. Diz o nosso Mashiach, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quer dizer, olha, irmão, comer da carne dele, beber, se alimentar, é comer e beber o sangue da árvore da vida, que é o próprio Espírito, é o próprio Mashiach, aquele de amarelo. Deu para entender ou não? Eu o ressuscitarei no último dia. Olha, irmão, tem alguma coisa aqui, nessa passagem aqui, que os tradutores, eles obscureceram, tá? Houve um adultério aqui. Porque a palavra aqui, ressuscitará, a palavra aqui é anisteme. Anisteme, irmão, será levantado. E porém o último dia é Hemera. Hemera significa o último tempo, ou último dia, pode ser entendido assim. Mas será levantado como? Olha, o que acontece? Nós estamos nesse corpo físico. Porém, uns vivem 50 anos, outros menos, outros chegam a 100 anos. Porém, quando esse corpo físico do pecado, da mátia, que é o pecado, é o desvio, da mute, que é a mente morte, ele tombar, porém, na verdade, esse corpo será arrebatado, esse corpo será levado.
esse corpo será levado diretamente para fazer parte da vida eterna, que é aquele dia amarelo. Deu para entender, irmão? Então é exatamente isso. O último dia, irmão, não é o juízo final. É o último dia da vida desse corpo físico. O último dia desse corpo físico. Se for com 50 anos, é com 50 anos que você vai ser arrebatado para fazer parte daquele mundo da casa do Pai que é de amarelo. Porque você se alimentou da carne e do sangue dele, que é o Espírito, que está dentro do teu corpo-alma. E teu corpo-alma está dentro dessa vestidura de pele, que é esse corpo físico. Entendeu, irmão? Então é exatamente isso. Creio que vocês entenderam, tá? Creio que vocês entenderam. Olha, eu vou ler mais uma passagem aqui. Ah, Matimide me mostra que aquele de amarelo é o corpo dele. Eu quero saber. Olha aqui, ó, Efésios, capítulo 1, versículo 23, de Shaul, nessa tradução Paulo, tá? Ele disse ali para a comunidade de Éfeso. Ele diz o seguinte: que é o seu corpo, de Shaul, né? O Paulo, que é o seu corpo, o corpo da Machia, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele cumpre tudo em todo. Ele dá o mesmo nível para todos. Ele não faz acepções de pessoa. Não importa se é judeu, se é grego, se é gentil, se é brasileiro, se é americano, europeu, não importa. Africano, chinês, não importa. Essa é a realidade. Só, irmão, bem claro, onde está a plenitude, está aqui no grego, ó, pleroma. Então o pleroma, aquele de amarelo, irmão, é o corpo dele. E o Espírito que habita no teu corpo, alma, aqui e agora, que você está se alimentando dele, na verdade aquele de amarelo é o próprio pleroma e está mostrando que é o corpo dele. Olha aqui, ó, irmãos. Olha aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, de Shaul. Só que eu aconselho você começar do versículo 13 desse capítulo e ir até o 27. Você vai compreender melhor. Eu não botei aqui, senão ia ficar muito grande o vídeo. Ora, vós sois o corpo do Machia, que está Cristo, e seus membros em particular. São 12, irmão. Entendeu? Então você vai herdar um dos 12. Aquele que herdar um, ele identifica só com um. Porém, da parte do corpo dele, podemos chamar de pés. Porém, nesse próprio capítulo aqui, mostra como pés. Outro que herdar 3, o número 3, ele tem a conclusão total dos 3. E o que for do 12, total do 12. Por isso, exatamente, então vós sois o corpo dele. Ah, Matimide, que é um corpo dele? Vamos lá, vamos voltar. É esse de amarelo, irmão. A árvore da vida. Etse, Raí. É esse aqui. Estamos alimentando, estamos bebendo sangue e comendo a carne. Porém, o nosso corpo, alma, nesse corpo físico aqui agora, se alimentando do Espírito. É exatamente isso que está mostrando a passagem, tá bom? Eu vou ler mais uma passagem aqui para vocês. Mais uma passagem aqui para vocês. Para ficar melhor. Então vocês entenderem melhor, tá? Ó, vou ler aqui. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Vocês conhecem muito. Creio até melhor do que eu, tá? Que eu preciso aprender com vocês também e com todos. Aprendeis um com os outros, tá? Disse o Machia: na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vamos voltar de novo lá? Qual é as moradas, irmão? Nós estamos cá embaixo se alimentando
já do espírito que está cá embaixo no nosso corpo-alma. E se estivermos alimentando aqui embaixo do espírito, estamos alimentando aqui de cima, que é o corpo dele, que é a casa do Pai, que tem muitas moradas, são 12 moradas. Deu para entender, não? E se quando você deixar esse corpo físico, ele tombar para virar crosta terrestre, você vai passar pelo mundo dos arcontes, dos Elohims, que julga a alma. Eles não têm mais poder sobre você e você vai fazer parte desse de amarelo, que é a casa do Pai. Essa é a promessa. Então, estou voltando lá de novo para ler uma passagem com vocês aqui, a última. Ó, eu não sei se é a última, eu vou ver. Ó, Evangelho João 6, versículo 26. Afirma de novo o Machia: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Irmão, mais uma vez, irmão. Vou voltar lá, olha, irmão. Come a minha carne. Ele está se referindo, ele cá embaixo, encarnado, ele está referindo que ele é esse de amarelo. O corpo dele é esse de amarelo. Apesar que ele é o número 2, ele é a cabeça. Ele é a mente que rege e controla o corpo. Se você estivesse alimentando do espírito, cá embaixo, que é ele, você, na verdade, está comendo uma carne e o sangue se alimentando desse de amarelo. Deu para entender? Aí ele é um com você e você é um com ele. Porque você vai fazer parte, você vai ser uma célula, porém do corpo dele. Ou do número 1, do número 2, ou do número 12. Essa é a realidade. Entendeu, irmão? Então é exatamente isso. Ah, Matimide, me mostra de novo o espírito. Ó, irmãos, e a Ruxo, é esse de amarelo. Então o nosso corpo-alma, que está dentro desse corpo físico, tem que decidir se ele prefere a morte, que é a mente morte, que é a mente carnal, a mente mute, ou se realmente decide para a vida, que é o corpo do Machia, que é o espírito. Aí ele tem que se alimentar do espírito, simbolizado como carne e sangue. Entendeu, não? Então é exatamente isso. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, vai ficar só nisso mesmo, tá? Tô chegando aí para terminar com vocês, que eu não quero fazer um vídeo longo. Com a minha presença aí. Olha, eu sei que aqui eu não pude mostrar, aprofundar, tá? Isso aqui é só uma pincelada do que é ensinado lá nos manuscritos, que está aqui abaixo da descrição. Das nossas irmandades primitivas, que a Igreja Católica achou que era muito profundo, apesar deles teres lá no Vaticano, né? Está lá no Vaticano, mas chegaram até a nossa através de uma descoberta no ano 1945, entendeu? Não. E realmente começou a ser traduzido em 1948, e chegou até nós, está aqui abaixo dos mandos da descrição aqui, tá? E o que acontece? Ele achou que era muito profundo e não colocou. Então, na verdade, nós jamais vamos entender a Bíblia se não estudarmos esses manuscritos, tá? Olha, se você quiser saber mais sobre isso, aprofundar em estudo, aqui embaixo está meu WhatsApp na descrição. Entre em contato comigo, tá? Olha, se você gostou, despertou alguma coisa, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Deixa um comentário contra ou a favor, tá? Olha, entre em contato comigo para me te colocar lá no grupo seleto, secreto. Tem 3 estudos por semana, mas é bem aprofundado. Aqui eu não posso abrir, né? Eu sei que você possivelmente está preparado para um alimento mais sólido, mais forte, né? Mas tem muitos irmãos que não, entendeu? Então por isso eu faço essa coisa rasa. Mas lá a gente expande a nossa mente o máximo possível, tá bom? Eu aprendo com os irmãos e os irmãos também aprendem comigo. E quero aprender com você e também tem alguma coisa de mim para passar para você também, tá bom?
Eu agradeço aí, tá bom? Você que chegou aqui, até aqui, nesse estudo, e aqueles que não chegaram também, tá bom? Obrigado.